Graças a paz a todos, sejam bem-vindos a mais um estudo. Hoje nós vamos tentar terminar o vídeo com uma pergunta agradável, sábado, né? Com uma oração, que Deus nos abençoe. Obrigado, Pai, por tudo que a tua sabedoria ajude, em nome de Jesus, sempre. Amém. Então vamos lá? Dar continuidade. Na sua casa, um ente querido que morreu, só vai abrir o testamento depois que ele morre, né? Todo testamento, para funcionar, o testador tem que estar morto. Muito legal. Uma pergunta difícil aqui, na minha opinião é difícil, pastor César, mas como você está aqui, você que é o cara das perguntas difíceis, né? Vamos lá. Vai. O Jerônimo pergunta assim: o judeu que se converter a Cristo precisa continuar guardando o sábado perpetuamente? E agora, hein, pastor César? Essa é uma ótima pergunta. Se ele tem essa... Eu não tô falando daquele cara que se converteu ao judaísmo, tá? Tô falando do judeu. E é muito difícil definir isso hoje, depois das diásporas. Mas eu não vou me ater a esse detalhe. Certo. Eu acredito que o judeu ele tem que guardar o sábado eternamente. Mesmo sendo crente. Mesmo sendo crente. Por quê? Por causa de Deuteronômio capítulo 5. Em Deuteronômio capítulo 5, ele fala assim que a lei, o sábado foi dado para que eles se lembrassem de que eles foram escravos no Egito. E lá eles não tinham folga. A semana egípcia era uma semana de 10 dias. E eles não tinham folga. Então, o sábado além de apontar para Cristo, ele é a folga que eles nunca tiveram. Então, lá está dizendo que eles têm que guardar perpetuamente. Então, eu não vejo problema. Então vamos lá. Deuteronômio 5. É interessante porque ele fala assim, ó, o judeu tem que guardar perpetuamente. E por que isso? Porque provavelmente ele está ciente de que a discussão de Atos 15 e o evento a discussão de Atos 15 a respeito da circuncisão para os gentios, o evento de Tiago falando com Paulo em Atos 21, o foco ali é uma distinção entre judeus e gentios. Só que quando você vai para a Bíblia, não pode haver essa distinção. Um estrangeiro não podia dizer que iria servir o Deus de Israel e, ao mesmo tempo, não se circuncidar, não fazer parte do povo e cumprir participar de todas as festas, cumprir todos os rituais. Então, ele não podia. Então, vamos ver aqui Deuteronômio 5, né? Ouve, ó Israel, os estatutos e juízos que hoje vos falo aos ouvidos, entendê-los-eis, guardá-los-eis para os cumprir. O Senhor nosso Deus fez conosco aliança em Horebe. Não com nossos pais fez o Senhor essa aliança, mas conosco, todos os que hoje aqui estamos vivos. Esta aliança específica que ele está se referindo, de chamá-los como povo, ele não fez. Chamá-los como o povo que ele iria usar para evangelizar as pessoas. Então, ele não está dizendo que não havia mandamentos para os antepassados, ele não está dizendo que o sábado não era guardado antes de... Passo a passo o Senhor falou conosco no monte do meio do fogo. Naquele tempo eu estava em pé entre o Senhor e vós, para vos notificar a palavra do Senhor, porque temestes o fogo, não subistes ao monte, dizendo, sou o Senhor teu Deus, que tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Ele fala, não terás o teu Deus diante de mim, farás para ti a escultura, não te equiparás a ela, não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, guarda o sábado para o santificar, sétimo dia é o sábado do Senhor teu Deus, né? E nem o estrangeiro trabalhará. Nem o estrangeiro. E isso é o ponto. Nem o estrangeiro. E não é que o estrangeiro, assim, ele não precisa trabalhar, ele não pode trabalhar. Então, veja. Essa ideia que o pastor César envolve, provavelmente ali pautado em 15 e 21, misturado ao fato de que ele fala assim, não, a aliança tem que cumprir sempre o povo de Israel. Veja, sábado é uma pedra no sapato, porque ele fala assim, não, o estrangeiro também tem que seguir. Agora, será que é só o sábado que o estrangeiro tinha que seguir? Será que se um estrangeiro em Israel tivesse outros deuses diante de Deus, fizesse imagem de escultura para adorar, se encurvasse a ela, tomasse o nome de Deus em vão, e por aí afora, desonrasse pai e mãe, tá? Assassinasse, né? Matasse, adulterasse, furtasse, desse falso testemunho, fosse pego em uma atitude que ficasse cobiça, o que será que aconteceria? Ele também seria considerado culpado.
E sucedeu que, ouvindo a voz do meio das trevas, vendo o monte ardendo em fogo, né? Disseste: Eis aqui o Senhor nosso Deus, que nos fez ver a sua glória e grandeza. E ouvimos a sua voz no meio do fogo. Hoje vimos que Deus fala com o homem, e este permanece vivo. Agora, pois, por que morreríamos? Pois este grande fogo nos consumiria, né? Se ainda mais ouvíssemos a voz do Senhor, nosso Deus, morreríamos. Porque quem há de toda a carne que ouviu a voz de Deus falando do fogo como nós ficou vivo? Então, veja, esse era o ponto que eles estavam assim, totalmente abismados, né? Chega-te tu e ouve tudo o que disser o Senhor nosso Deus, e tu nos dirás tudo o que disser o Senhor nosso Deus, e ouviremos e cumpriremos. Falando em relação a eles falando com Moisés, né? Ouvindo, pois, o Senhor a voz das vossas palavras, quando me faláveis, o Senhor me disse: Eu ouvi a voz das palavras desse povo, que eles te disseram, em tudo falaram bem. Dera que eles tivessem tal coração que me temesse. Quem dera que eles tivessem tal coração. Então veja, descartando aquela ideia de que Deus estava querendo dar a lei para humilhar as pessoas. Guardassem todos os meus mandamentos todos os dias. Guardassem todos os meus mandamentos todos os dias. Tivessem disposição para me temer e obedecer a todos os meus mandamentos. Assim tudo iria bem com eles, os seus descendentes para sempre. Para que bem lhes fosse a eles e a seus filhos para sempre. Vai, diz-lhes, tornai-vos as vossas tendas. E olha que interessante, Almeida Corrigida Fiel, e é até interessante esse verso, porque aqui veja, para obedecer a todos os meus mandamentos. Quem dera eles tivessem sempre no coração essa disposição de obedecer todos os meus mandamentos. Então veja, longe de dar uma lei para humilhar o povo, ele disse: Eu dou a lei para que vocês obedeçam todos os dias, e quem dera vocês obedecessem todos os dias. Era isso que Deus estava querendo deles. Era isso que Deus estava propondo para eles, o poder para obedecer. Agora, ele não propõe isso para nós? É claro que ele propõe. Tu, porém, fica-te aqui comigo para que eu te diga todos os mandamentos, estatutos que tu lhes has de ensinar para que cumpram na terra que eu lhes dei para possuí-la. Olhai, pois, façais como mandou o Senhor Deus. Não vos desvieis nem para a direita nem para a esquerda. Dareis em todo o caminho que vos manda o Senhor Deus. Paz e bem vos suceda e prolongueis os dias que haveis de possuir. Então veja, Deuteronômio 5, ele não está dizendo que é exclusivo para Israel. E é interessante que o cristianismo que tem cristãos que têm essa visão, eles têm uma dificuldade muito grande, porque eles precisam fazer um malabarismo muito grande para dizer que quando Deus fala da lei, é só para Israel. Mas a base da promessa da nova aliança, que nós já lemos, né? Que é Jeremias 31, a base, se você olhar lá, vamos lá em Hebreus, né? Até melhor, né? Quando a gente vai lá em Hebreus 8, olha a base aqui para falar, inclusive da mudança de sacrifício, de santuário. Essa é a mudança que Hebreus está falando, e não a mudança do restante da lei, né? Veja só. Eis que vem dias, diz o Senhor, com a casa de Israel e com a casa de Judá estabelecerei uma nova aliança. Então, quando eles ouvem falar da lei, não, Deus deu para Israel, então é só para Israel. Agora a promessa, com Israel com a casa de Judá. Não, mas aí nós somos o Israel espiritual, entendeu? Então, nós fazemos parte dessa nova aliança. Então, quer dizer, a nova aliança que foi prometida para Israel e para Judá, Israel, se o israelita se converter ao cristianismo, ele faz parte da nova aliança ou não faz parte da nova aliança? Porque se ele faz parte da nova aliança, mas ele tem que guardar por ser judeu, então não é a aceitação da nova aliança que determina que uma pessoa tem que deixar de obedecer a Deus, de guardar o sábado. Então veja, acaba sendo contraditória essa visão, né? Mas é o que ele faz com aquelas partes em que Atos enfatiza que é para os gentios aquela decisão, parte que Tiago fala para Paulo, olha, para que as pessoas não pensem que você está descumprindo aí o que Deus estabelece, então você faça o voto. Ele sabe que ele está no vespeiro ali, né?
E como justificar? Então, o que ele difere? Bom, se você é judeu na carne, não se você se tornou judeu, mas o estrangeiro que se tornava judeu se obrigava também a obedecer os mandamentos. Então, independente de ser judeu na carne ou não. Ele se converteu ao judaísmo, se tornou judeu, circuncidou, né? Então ele teria que guardar também. Agora, a questão é, onde está a base? Você pode perguntar. Mostra para mim qual é o embasamento bíblico que o Novo Testamento oferece, lá entre Gênesis e Malaquias, para dizer, para justificar a não guardar o sábado e não obedecer determinados mandamentos que estão lá. Você não vai ver. Você vai ver eles falando assim, porque Paulo falou isso, porque Paulo falou aquilo outro. Mas Paulo, em termos de texto, Paulo não apresenta texto algum que justifique a teoria da anulação da guarda do sábado, aquele lá dos 10 mandamentos, e nenhum outro sábado. Nenhum outro descanso. E veja, o fato de você não precisar mais de sacrifício não anula o fato de que a comemoração continua existindo. Então a Páscoa lá, então você substituiria, por exemplo, mesmo que você substituísse na Páscoa o sacrifício de animais por um culto em gratidão a Deus, ter oferecido Jesus, a comemoração em si da libertação do povo de Deus lá, o povo que Deus escolheu para si, o povo que trabalhou a parte escrita da palavra de Deus a partir daquele momento para que nós tivéssemos acesso, e a gente não comemora isso, que comemorar isso estaria errado. Então veja, isso é um grande problema. Agora, será que o judeu Paulo ensinou isso, né? Existe aí uma polêmica, todas as cartas atribuídas a Paulo são dele mesmo, se não são, ele realmente teria ensinado. Agora, não existe essa base. Então veja, e aí eles precisam fazer esses contorcionismos. Não, mas se eu entendo que sim. Se for judeu, ele tem que continuar obedecendo, mas só se ele for judeu na carne. Só que é difícil determinar quem é judeu na carne, etc. Né? Mas não é isso que a Bíblia fala. A Bíblia fala que o estrangeiro que quisesse servir ao mesmo Deus tinha que se converter, a família fazer parte do povo de Deus, etc. E aí eles seriam tratados como o natural da terra. Problema nenhum Do judeu continuar guardando. em ter um judeu que se converte a Jesus e precisa guardar o sábado. Pra mim tá tudo tranquilo. Legal. Evangélicos plurais. Tá bem abaixo do Jerônimo aí, tá, Pi? Ele pergunta assim, olha lá, Mateus 5, 17 e 18, foi um ponto de interrogação, que é aquela texto, se eu não me engano, que fala sobre que não vai passar um tio, que Jesus não veio abolir a lei, né? Ele veio cumprir, tá? Então se ele não veio abolir a lei, a gente não tem que continuar guardando o sábado, segundo Mateus capítulo 5, versículo 17 e 18, pastor César. Vamos lá. Como eu disse logo no começo, né? A gente tinha que ter textos no Antigo Testamento dizendo que o sábado era uma lei mundial. Não tem esse texto. Nós já mostramos em outros vídeos que o sábado é uma lei mundial, né? Nós já estabelecemos isso, né? O sábado como uma lei mundial. Lembra-te do dia de sábado, 6 dias trabalharás, farás toda a tua obra, mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus, não farás nenhuma obra, nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem teu servo, nem tua serva. E esses servos e servas poderiam ser, inclusive, estrangeiros que passaram a trabalhar para eles. Nem o teu animal. Animal faz diferença se o animal é de judeu, se o animal não é de judeu? Nem o animal iria trabalhar. Como é que um mandamento que não é universal, sendo que até os animais tinham que parar de trabalhar? Nem os animais poderiam fazer serviço. Faz sentido? Então, os animais são mais importantes para Deus do que os outros povos que aceitassem a Ele? Nem o teu animal, nem o teu estrangeiro que está dentro das suas portas. Se fosse só para Israel, se fosse só para o povo físico de Israel, não haveria essa determinação, nem o estrangeiro que está dentro das suas portas. E o motivo? Porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, o mar e tudo que neles há. E ao 7º dia descansou, portanto abençoou o dia de sábado e santificou. O motivo não é vinculado a Israel, veja. O motivo é universal. Ele, quando ele estabeleceu a semana
na semana da criação, quando ele estabeleceu esse dia, ele cessou suas atividades, descansou, abençoou o dia de sábado, santificou. E ele fala, esse é um dos motivos pelos quais vocês vão descansar no dia de sábado. Vocês vão não só descansar, não farás nenhuma obra, ou seja, vocês não vão fazer nenhuma obra secular. Então, o próprio mandamento já demonstra que o sábado é universal. Agora vamos lá, Êxodo 31:16. Ah, 6 dias trabalhará, porém o 7º dia é sábado de descanso, santo ao Senhor. Qualquer que no dia de sábado fizer algum trabalho, certamente morrerá. Isso incluía o estrangeiro, não era universal. Guardarão, pois, o sábado dos filhos de Israel, celebrando nas suas gerações por aliança perpétua. Entre mim e os filhos de Israel será um sinal para sempre, porque em 6 dias fez o Senhor o céu, a terra, e ao 7º dia descansou e restaurou-se. E deu a Moisés as 2 tábuas do testemunho, tábuas de pedra, escritas pelo dedo de Deus. Agora, vamos ver aqui o termo estrangeiro. Deus, que faz justiça ao órfão e à viúva, ao estrangeiro, dando-lhe pão e roupa. Por isso amarei os estrangeiros, pois fosses estrangeiros na terra do Egito. Ao Senhor teu Deus temerás, a ele servirás, a ele te chegarás. Pelo seu nome jurarás. Então veja, Deus está deixando claro, o que eu estabeleço para vocês, os benefícios que eu dou para vocês estenderem aos estrangeiros também. E o sábado é um desses benefícios. O sábado é um benefício. Se descansa. E aí, como a sociedade deturpou isso e muitas empresas, inclusive, passam a não contratar pessoas que guardaram o sábado, querendo estabelecer a vontade de Deus. E aí, porque as pessoas, mesmo se dizendo cristãs, servos de Deus, elas passam a basicamente quase que odiar, né, esse mandamento. Então, nós temos esse problema. Então, veja, Deus falando em relação ao estrangeiro, né? O estrangeiro não oprimirás, pois fosse estrangeiro na terra do Egito. O estrangeiro e o assalariado não comerão dela, que é o quê? São da Páscoa, né? Então veja, o estrangeiro não comeria da Páscoa se ele não se convertesse, mas mesmo não comendo não participando da Páscoa, ele era obrigado a obedecer lá dentro. O sábado tinha que ser obedecido e, obviamente, os outros mandamentos tinham que ser obedecidos pelo estrangeiro também. Ou seja, todo aquele que fizesse parte, estivesse junto com o povo de Deus, vivendo sob a legislação divina, eles tinham que obedecer. E agora, a partir do momento que eles quisessem fazer parte do povo de Israel, todo servo comprado por dinheiro, depois que houver circuncidado, comerá dela. Estrangeiro assalariado não comerão dela, obviamente, não comerão se não circuncidarem, né? Numa casa se comerá, não levarás daquela carne fora da casa, toda a congregação de Israel fará. Porém, se algum estrangeiro se hospedar contigo e quiser celebrar a Páscoa ao Senhor, ou seja, quiser participar disso, ou seja, ele demonstrar que ele quer fazer parte disso, seja ele circuncidado todo homem, então chegará a celebrá-la e será como natural da terra. Como que não era universal, o estrangeiro que se circuncidasse seria como natural da terra. Passaria a fazer parte do povo de Israel. Qualquer pessoa no mundo inteiro, que mesmo não, que fosse até se hospedar lá, isso, o povo de Israel se admirasse com aquilo, fosse hospedar, quisesse fazer parte do povo de Israel, comemorar a Páscoa, ele seria circuncidado e seria como natural da terra. Ou seja, não faria mais diferença se ele era judeu descendência por descendência ou não. Faria mais diferença. Ou seja, nós temos todos os elementos que mostram, e aí ele passava, e mesmo, veja, mesmo sem ele participar disso, ele tinha que obedecer. Qualquer pessoa que estivesse lá dentro que transgredisse o sábado seria extirpada. Qualquer pessoa que cometesse um dos pecados que estivessem estabelecidos ali, que gerasse, a punição seria a mesma. Então veja, o sábado é universal, é evidente que é universal. Ele fala, não tem isso na Bíblia. Aí a gente se pergunta, qual Bíblia ele tem estudado? E olha que ele é professor de hebraico. A gente se pergunta, qual Bíblia essas pessoas têm estudado, né? É uma aliança com uma família, que é a família de Abraão e todos os seus descendentes. E o texto que Jesus cita, né, que Jesus fala lá em Mateus capítulo 5, ele fala o seguinte, eu não vim
para destruir. Porque a palavra revogar ali, outras versões não vertem como revogar, fala abrogar. Né? E esses termos técnicos, né, acabam trazendo um pouco mais de confusão. A palavra grega ali, do revogar ou abrogar e tal, é a palavra grega kataluo. E essa palavra é a mesma palavra que Jesus usou lá em Mateus 17, 27, 40, quando ele fala assim, vocês estão destruindo esse templo, em 3 dias eu vou reconstruir. Ou seja, ele está falando da morte, ele está falando sobre destruição. Então, quando a Bíblia fala que Jesus não veio a revogar a lei, não está dizendo que ele não está dizendo assim, eu não vim alterar a lei. Ele está dizendo, eu não vim destruir a lei do Antigo Testamento, nem os profetas. E uma outra questão que a gente tem de entender, que quando aparece na Bíblia, no Novo Testamento, a palavra lei com letra maiúscula e a palavra profetas com letra maiúscula, é uma figura de linguagem. É uma referência direta à Bíblia do Antigo Testamento. Exato. Ao que nós chamamos de Bíblia, eles chamam de lei e profetas. Então, quando Jesus diz assim, ó, não pensem que eu vim revogar a lei ou os profetas, ele não está dizendo dos 10 mandamentos. Ele está dizendo assim, eu não vim destruir o que está escrito na Antiga Aliança. Eu vim cumprir. Eu vim para cumprir. Então, o assunto aqui não é sábado, o assunto aqui não é decálogo. Toda vez que a Bíblia aparece lei e profetas junto com a lei, a letra L da lei no Novo Testamento maiúsculo e a letra P do profetas em maiúsculo, é uma referência direta ao que a gente conhece como Tanar, que é Torá, Nevim e Ketuvim, ou seja, a lei, o profeta e outros escritos. Então é disso que ele está falando. Ele não está falando dos 10 mandamentos, que ele não veio. Veja só, e onde estão os 10 mandamentos? Não estão no Taná? Então veja, são justamente os livros, o que ele fala depõe ainda mais contra ele, que Jesus fala assim, eu não vim anular as escrituras de Gênesis a Malaquias. Eu não vim anular nenhum desses escritos. E, portanto, ele não vem anular nada do que está lá dentro. Como é que nós sabemos disso? Veja, não vim abolir, mas cumprir. Então, cumprir não tem o sentido de abolir. Cumprir não tem o sentido de fazer com que perca a necessidade de obediência. Ele está usando o termo cumprir como algo oposto, né? Ele fala, porque em verdade vos digo que até que o céu e a terra passem, nem um jota ou um tio jamais passará da lei sem que tudo seja cumprido. A quem inventou essa ideia de que a morte de Jesus faria com que ele se tornasse o nosso descanso e anulasse o sábado, não tem base bíblica. Quem inventou isso no mundo cristão não tem base bíblica. Foi uma arbitrariedade que eles colocaram. Não, Jesus é o nosso descanso. E eu já mostrei o absurdo disso. Bom, Deus é nosso Pai, não precisa honrar pai e mãe. Deus é o nosso Pai verdadeiro, o nosso Pai pleno. Né? A Deus é o esposo da igreja, então ninguém na igreja precisa casar. Né? Olha os absurdos, né? Então veja, não faz sentido esse argumento. Esse argumento é absurdo. Né? Então quando ele fala cumprir, quer dizer, ele vem morrer, então ele é o sacrifício, ele exerce o sacerdócio, ele é o sacerdote, ele está no santuário celestial, ele está no novo templo, no novo templo, não, no templo que serve de referência para o tabernáculo antigo, para o lugar de habitação antigo. Então veja, é isso. Isso é o cumprimento. Nunca na Bíblia, o sacrifício de um animal anulava a necessidade de obediência ao mandamento. Nunca existiu isso. Deus ofereceu o descanso para o povo antes que Jesus viesse morrer. Então não é a morte de Jesus que representa o descanso. A morte de Jesus representa o que era representado no sacrifício no passado. Perdão dos pecados. Da mesma forma que o povo, quando ele oferecia o sacrifício, ele podia descansar em Deus, se ele se mantivesse em obediência, e é isso que o autor de Hebreus vai enfatizar, se você ler lá. Ele não podia fazer diferente, não é porque ele tinha autoridade, ele podia fazer o que ele quisesse. Não, é porque isso é escrito na Bíblia. Ele não podia dizer que um sacrifício fazia cessar a necessidade de obediência aos mandamentos, porque não existe esse vínculo na Bíblia. E aí veja só, a prova de que ele não está dizendo que o cumprir significa ausência de necessidade de obediência. Qualquer, pois, que violar um desses mandamentos, por menor que seja, e ensinar aos homens, será chamado menor no reino dos céus. Aquele, porém, que os cumprir e ensinar, será chamado grande no reino do céu. Porque vos digo que se a vossa justiça não exceder a dos escribas fariseus, de modo algum ou de modo nenhum, entrareis no reino dos céus. E aí ele vai dando exemplos do que ele está falando, né, do fundamento, da questão. E aí ele, ao contrário do que as pessoas pensam, ele vai mostrando que existe uma necessidade muito maior de uma obediência muito mais completa, e não o contrário.
Então veja, é o contrário, são eles a que têm que mostrar onde Jesus deu qualquer indicação que o sacrifício dele faria com que o sábado e outros mandamentos perdessem a validade. Os mandamentos do livro da lei referentes ao comportamento das pessoas umas com as outras, a relação delas com a terra, etc., teria que ser mudada. Não existe. Não existe isso. E aí ele tenta jogar isso como se os outros tivessem que provar. Não é ele que tem que provar. Que profecia que fala que acabaria a necessidade de obediência aos mandamentos? O máximo que se tem lá em Daniel é falar de fazer cessar o sacrifício, ponto final. E é isso que Jesus aponta. Ele fala, ele é o cordeiro que tira o pecado do mundo, assim como os cordeiros anteriores, e o cordeiro tirar o pecado do mundo não acabava com a necessidade da lei, porque simplesmente não haveria pecado se não houvesse mais lei. Também não há nenhum, você pode perguntar para qualquer um deles, eles não vão te apresentar uma base bíblica de Gênesis a Malaquias, mostrando que haveria um outro grupo de mandamentos. E aí ele ia ser escolhido a dedo. Não, sábado não precisa. Não, esse mandamento aqui do livro da lei não precisa. Não seguir a multidão para fazer o mal não precisa. Não existe isso. Você vai olhar se olhar Pedro, Tiago, João, você não vai ver nenhum deles alegando que eles estão citando alguma parte da Bíblia para dizer assim, ó, o que eu estou citando agora permanece. Nem Paulo, né? Nem Paulo. Provavelmente você não vai ver fazendo isso. É possível que talvez que tenha alguma coisa ali que dê a entender, mas eu pelo menos desconheço. O próprio Paulo, quando ele usava os textos bíblicos, ele não usava para dizer, ó, estou dizendo isso aqui porque a partir de agora o que eu estou citando aqui permanece. Não. Ele está usando textos bíblicos para justificar o que ele está ensinando. Ele está usando como uma base escriturística para o que ele está ensinando. Se você olhar lá em Hebreus, olha lá, por exemplo, o próprio Hebreus 8 que nós lemos, né? Veja, ele está desenvolvendo, né, a ideia da aliança. Ele fala assim, porque se aquela primeira fosse repreensível, não teria lugar para a segunda. E aí, para justificar o que ele está dizendo, para dizer assim, ó, olha, e eu tenho um embasamento bíblico que me permite aplicar, não é nem interpretar, porque o texto não fala de ausência de lei, o texto não fala em mudança de lei. Nós deixamos bem claro. E aí, para justificar a aplicação que ele está fazendo, ele vai fazer uma aplicação do texto. O texto não fala de ausência de lei, o texto não fala em mudança de lei. E aí ele usa um texto bíblico para justificar o que ele está falando. Ele fala, porque repreendendo diz, eis que virão dias, diz o Senhor, em que com a casa de Israel, com a casa de Judá, estabeleceria uma nova aliança. E isso aqui é o texto de Jeremias. Ele não está usando para dizer assim, ó, olha, o que eu estou falando aqui permanece. Não, você não vai ver isso na Bíblia. Você vai ver ele sempre usando para quê? Para justificar, para dizer assim, olha, eu tenho um embasamento bíblico, mesmo que por aplicação do texto, para dizer o que eu estou falando. Né? Em Romanos você vai ver a mesma coisa, né? Veja só, Paulo desenvolvendo o raciocínio. Somos mais excelentes? De maneira nenhuma. Antes demonstramos que tanto judeus como gregos, todos estão debaixo do pecado. Ele vai citar o texto bíblico para dizer assim, ó, o que eu estou dizendo aqui é o que permanece. Não, ele vai usar o texto bíblico para justificar o que ele está ensinando. Seja por interpretação. Por interpretação nós vimos que esse texto não serve para o que está falando, mas ele está fazendo uma aplicação. Aliás, se questiona se essa aplicação seria devida, né? O texto não está dizendo nada do que ele está dizendo. Está afirmando. Mas veja, ele usa esse texto para justificar o que ele está ensinando. Então, para justificar o que ele desenvolveu até o verso 9, como está escrito, não há um justo, não há quem entenda, todos se extraviaram. E aí ele vai falando aqui até o verso 18. Para justificar o que ele está ensinando. Ele usa como, eu tenho uma base aqui que eu estou usando para o que eu estou ensinando. Então, os autores, o próprio Jesus, quando ele vai ensinar alguma coisa, que ele está em Mateus 5, né? Aí ele falou, visto que foi dito, não cometerás adultério. Eu, porém, vos digo, qualquer que atentar numa mulher para cobiçar, já em seu coração cometeu adultério contra ela. Ele não está anulando o mandamento, ele não está modificando o mandamento, no sentido de assim, não tem mais esse mandamento. O que ele está dizendo que a cobiça, ele está vinculando a cobiça ao adultério. Ele está dizendo,
A cobiça, o homem que cobiça uma mulher que ele não pode ter, já no seu coração ele está adulterando contra ela. Então a cobiça é um pecado que ocorre na mente. Então se eu cobiço, então, eu quero aquilo para mim. Eu cobiçar não é simplesmente assim, eu olho para o carro de alguém, alguém fala assim, que carro bonito, né? Você está vendendo? Isso não é cobiçar. Então você fala, poxa, eu vou comprar um carro igual para mim, né? Um carro bom, né? Poxa, econômico e tal. Você não está cobiçando. Alguns erroneamente atribuem isso a uma cobiça, né? Cobiçar basicamente é o quê? Você olhar algo de uma pessoa e falar, eu quero aquilo para mim. De um jeito ou de outro, eu quero aquilo para mim. E você faz de tudo por meios imorais, etc., ou até mesmo ilegais, para conseguir aquilo. Então, quando você teve esse desejo de fazer algo errado para conseguir aquilo, você passou a querer de qualquer forma aquilo que é do outro, aí no seu coração, então partindo desse raciocínio, no seu coração você está adulterando, ou no seu coração você já está furtando, ou no seu coração. Então Jesus fala da questão do é um outro ponto em que ele fala que ouviste o que foi dito, não assassinarás, mas qualquer que matar será réu em juízo. Eu, porém, vos digo que qualquer que sem motivo se encolerizar contra seu irmão será réu de juízo. Qualquer que disser raca será réu do sinédrio. Então Jesus está falando assim, não é só a execução, mas o ódio mortal contra alguém, ele em si já te torna culpado. E aí a Bíblia já falava isso, de não odiar o inimigo, né? De não... e aí eles foram desenvolvendo outras normas, e aí Jesus vai recuperando aquilo que é o conteúdo da Escritura e buscando dar uma interpretação que é considerada mais adequada, né, para a Escritura. Quando ele fala, por exemplo, da questão do divórcio, ele fala o que ele está discutindo ali com as pessoas. Qual seria a coisa indecente que permitiria realmente o divórcio? Ele fala assim, a coisa indecente aqui, ele usa o termo porneia, seria a princípio algo que não seria classificado como adultério, não seria suficiente para que tirasse a vida do adulto, da pessoa, né? Mas algo indecente que foi cometido. Ele fala assim, esse indecente, que em algumas Bíblias é traduzido como indecente, e tem outras traduções, ele fala, isso aqui é algo muito específico. E ele atribui, dado o contexto do texto lá, o que Jesus atribui aqui, que o significado daquilo tem mais coerente é pensar naquilo como porneia. Ou seja, uma atitude indecente cometida por cônjuge, que não seria necessariamente classificado como uma prática física do adultério, mas que seria algo indecente. Então é isso que ele está falando, é isso que ele está colocando como porneia. E que poderia, e aí considerando que ele não validava mais a pena capital aos pecadores, né, e aí também se enquadraria o porneia ali, o adultério. Mas na época, quando o adultério era punido com a pena capital, né, qual seria o significado desse coisa indecente quando o adultério era punido com a pena capital? Seria, com exceção do adultério, outras coisas nesse sentido. E aí todas, mesmo as interpretações mais restritivas desse texto, eram ainda muito prejudiciais, né? Então é esse que é o grande ponto. Alterar, as pessoas de novo enxergam demais aqui. Jesus diz assim, eu não vim destruir a lei e os profetas, o Tanar, de Gênesis a Malaquias, de Gênesis 1 a Malaquias 4. Eu não vim destruir isso. Eu vim cumprir todas as profecias que estão escritas lá. É disso que ele está falando. Não é sobre guardar ou não guardar um dia. Então veja, ele veio cumprir as profecias. E nas profecias não está falando sobre alteração de lei. Então, quando ele fala que Jesus veio cumprir as profecias, mas no cumprimento ele diz que Jesus passa a cumprir o sábado, no sentido que nós não precisamos guardar, ele está se auto-refutando. Não é esse o tema. Legal, muito legal. O Eslen Bruno, ele faz uma pergunta que mexe também com escatologia, né? Ele mistura o sábado com escatologia. Ele pergunta o seguinte, guardaremos o sábado no milênio?
Então, no período milenar, você é um pré-milenista também, né, Sim, pastor? sim. Nós guardaremos o sábado no milênio? Eu não me recordo dessa questão. Tem texto para isso, será? Tá, tem. Vamos lá. É o seguinte, na escatologia da história da igreja, tem um conceito, Carlos, muito interessante, onde o sábado, eu vou precisar da atenção de quem está ouvindo e depois pesquisa isso que eu estou falando. Certo. Pesquisa isso que eu estou falando. Existe um conceito na história da igreja, muitos pais da igreja escreveram sobre isso que eu estou falando, tá? Eu vou lembrar aqui de Barnabé, vou lembrar aqui de... Eu posso pegar aqui, dar um Google aqui, achar mais, eu estou me lembrando de Barnabé, eu acho que Eusébio, enfim, algumas pessoas escreveram isso que eu vou falar. Isaac Newton, que não é pai da igreja nada, mas que é um grande vulto da ciência, que é o conceito do sábado e o milênio. Esse conceito é o seguinte: o sábado, ele aparece a primeira vez na Bíblia no fim da semana criativa. Certo. Então tudo é feito em 6 para 7 dias. No 7º dia, Deus trabalha e também descansa. Os adventistas não admitem que Deus trabalhou no 7º dia, mas Gênesis 2:2 diz que, havendo Deus terminado... Vamos lá então, ver se a interpretação dele está correta. Deus trabalha e descansa no 7º dia. Vamos lá. Êxodo 20. Vamos ver aqui. Lembra-te do dia de sábado santificar, né? 6 dias trabalharás para toda a tua obra, no 7º dia é o sábado. Porque em 6 dias fez o Senhor o céu, a terra, o mar e tudo o que há. Então, se ele fez tudo o que há em 6 dias, o que ele fez no 7º dia? A única coisa que ele fez no 7º dia foi o sábado, o próprio sábado. Estabelecer o sábado, dia de guarda. Só isso. Aí a gente devolve a pergunta para ele, né? O que está escrito lá que Deus fez no 7º dia? Que todos os dias em que Deus fez alguma coisa, criou alguma coisa, está relatado o que ele fez. Então, ele fala, ele trabalhou e descansou no 7º dia. Não é isso que o texto diz. Veja só, quando Deus dá os 10 mandamentos, o próprio Deus estabeleceu isso, ele fala assim, porque em 6 dias fez, e ao 7º descansou. Ele não está falando, trabalhou e descansou, não. O 7º, ele descansou. E aí quando você vai lá para Gênesis, capítulo 2, é uma questão simples de assim, é uma base interpretativa muito simples, né? Aqui o NVI ele trabalha melhor essa questão. No 7º dia já havia concluído a obra que realizarem, nesse dia descansou. Ou seja, no 7º dia, como ele já tinha acabado, e havendo Deus acabado no 7º dia, ou seja, como Deus no 7º dia ele já tinha acabado a sua obra, ele não fez obra alguma aqui, ele descansou no 7º dia a obra que tinha feito. Então ele não trabalhou e descansou. É uma interpretação que chega a ser infantil, né, para justificar que no sábado se deve trabalhar. Então, assim, como se dissesse assim, não, se eu for para o meu serviço, trabalhar 8 horas, depois continuar, descansar o restante do sábado, eu estou guardando o sábado. Não está. Quando ele fala, e havendo Deus acabado no 7º dia, a obra que fizeram, ele não cita obra alguma. O que ele está querendo dizer? Olha, no 7º dia, como Deus já tinha terminado o que ele fez, ele descansou. Então é simplesmente isso, não tem mais nada além disso. A sua obra no 7º dia descansou. E é perfeitamente possível você trabalhar e descansar no mesmo dia, é o que a gente faz todos os dias. Então veja, ele fala, é perfeitamente possível trabalhar e descansar todos os dias, no mesmo dia. Todo mundo. Então, ou seja, aí quando você volta para Êxodo, eu vou fazer questão de mostrar assim, como a obstinação contra o mandamento, né, o que ela faz com a pessoa, né? Olha só. 6 dias trabalhares e farás toda a tua obra, mas o 7º dia é o sábado, Senhor teu Deus. Não farás nenhuma obra. Farás toda a tua obra. Não farás nenhuma obra. E em 6 dias fez o Senhor. 6 dias fez o Senhor tudo o que neles há. Tudo que ele tinha que fazer, ele fez em 6 dias. E ao 7º dia descansou. Então, o próprio Deus ele está mostrando qual é a interpretação correta de Gênesis, quando ele dá mandamentos para Moisés. Falou, simplesmente no 7º dia, como ele já tinha terminado tudo, por isso que ele fala, havendo Deus no 7º dia terminado a sua obra, ou seja, como no 7º dia Deus já tinha concluído a sua obra, ele não tinha mais nada para fazer, e aí nesse caso a NVI traduziu bem a ideia do texto, por quê? Porque isso é o que está em harmonia, inclusive com Êxodo 20, de 8 a 11, quando Deus dá o mandamento no sábado.
Então veja, não existe essa ideia de que... Então o que ele está querendo dizer basicamente é o quê? Eu posso trabalhar e descansar no sábado e é como se eu estivesse guardando o sábado? Não é isso que a Bíblia ensina. Então veja, a obstinação é tão grande que eles têm que menosprezar o mandamento de tal forma que para eles vale tudo. Existe aquele sábado que eu vou chamar aqui de sábado semanal. Só que a Bíblia não termina esse conceito sabático aí. Ele vai muito além. Por exemplo, tem o sábado do mês, que é a lua nova. A lua Olha só, tem o sábado do mês, beleza, nova vamos lá. é uma festa. O conceito sabático, o conceito judaico é lunar, né? O calendário é lunar, não é solar. Então, a lua nova, ela acontece sempre numa mesma data também, para quem tem o calendário lunar. Então, uma vez por mês, também tem um descanso, que é a lua nova. Então, tem um descanso semanal, tem um descanso mensal. Só que tem também o descanso anual, que é o sábado da terra. Lembra que a terra tem que plantar 6 anos, no 7º é o sábado da terra. Sim, eu sei. Então, nós temos um sábado semanal, Não é o sábado anual aqui. Anual é o que acontece todo ano, né? Então o César Cavalcante, ele tá meio, né? Então assim, o sábado semanal é o que ocorre uma vez por semana. O sábado mensal, o anual, ocorre uma vez por mês. Aí pega o exemplo de um evento que ocorre a cada 7 anos e fala assim, a gente tem o sábado anual. Né? um sábado mensal E um um sábado sábado anual. Mas não apenas. De 7 em 7 anos, 7 vezes 7, 49, tem um ano do jubileu, que é um outro sábado. É um outro tipo de sábado, de descanso. onde todo... E aí ele fala, de 7 em 7 anos, tem um sábado que ocorre a cada 7 períodos, né, anuais, ou seja, a cada 50 anos, né? Esse aí não é o sábado de 7 em 7 anos. O sábado de 7 em 7 anos é o sábado do descanso da terra. Outro sábado é de 50 em 50 anos. Acho que está tendo meio que me parece meio que uma confusão aqui, é matemática, né? Todo mundo descansa, todo mundo se perdoa, todo mundo devolve o que comprou, o que devia, as dívidas, não sei o que lá, mas não apenas, não apenas. Então você vai ver conceito de sábado na semana, no mês, no ano, na década, nos séculos. Por que os judeus caíram diante da Babilônia e quanto tempo eles ficaram como cativos? 70 anos, para pagar um sábado de século. Porque eles passaram 490 anos, 400 e tantos anos na Terra, pecando contra Deus, se envolveram com os ídolos e tudo mais, e Deus manda que esse povo vai descansar, vá... Um sábado forçado. Um sábado forçado lá na Babilônia, na Caldeia. E quando eles voltam... Veja, em nenhum lugar da Bíblia você vê isso como um sábado forçado. Descansar, porque eles eram escravos, eles estavam descansando do quê? Você vê como assim, ele fala assim, essas pessoas, eles fazem... uma coisa mirabolante, é ele que está fazendo agora, né, uma interpretação mirabolante que não existe no texto. Né? Voltam, veja que isso resolveu. Quando eles voltam, ninguém mais é idólatra. O problema do judeu no Novo Testamento, ninguém lá fica adorando ídolo. Sei lá, Jesus não teve esse problema de falar, você não pode adorar ídolo, você é judeu, toma vergonha. Não, porque isso se resolveu nesse tempo sabático. Então... Não, isso não se resolveu no tempo sabático. Tem nada a Bíblia dizendo que eles não... O único sábado que falta é o milenar. O único descanso que falta é o descanso do milênio. Entende? Então, e por que falta? Porque ainda não chegou no 7º milênio. Para chegar nesse descanso, então tem que se passar 6.999 anos. Que a gente não está muito longe. Mas... E aí, isso vai depender muito... Você pegar a Septuaginta, você pegar lá quanto tempo se viveu, quanto tempo cada um viveu e etc., já temos passado de 7.000 anos. Né? Então, veja que tudo vai depender de qual período, qual Bíblia realmente refletiu melhor a idade de cada um na genealogia, né? Esse conceito é um conceito que é defendido por vários pais da igreja, que o milênio está no Novo Testamento como o último de todos os sábados. Interessante isso daí, né? Muito legal isso. Ele fala, o milênio está no Novo Testamento como o último de todos os sábados. O sábado continua... Deus, quando ele propôs o céu e a nova terra, aqui, quando ele fala de restauração do povo de Deus, ele fala assim, também deles tomareis alguns para sacerdotes e levitas, porque como os novos céus e a nova terra estão diante da minha face, diz o Senhor, assim também há de estar a posteridade o vosso nome.
Então, quando Deus fala, nos momentos em que Deus fala de restauração, ele fala: será que de uma lua nova até outra, de um sábado até o outro, virá toda a carne adorar perante mim, diz o Senhor. Esse texto está dizendo que a lua nova, mesmo quando Deus fala em restauração para o seu povo, a lua nova e o sábado continuam sendo pontos referenciais. Ou seja, a lua nova continua sendo ponto referencial mensal, o sábado continua sendo ponto referencial semanal. Então, o sábado não deixa de existir, a lua nova não deixa de existir. Então, o que o texto está falando é assim, ó, de uma lua nova até a outra. Ou seja, todos os momentos da lua nova, em todos os dias, todos os momentos, né? Virá toda a carne adorar perante mim, de uma lua nova até a outra, sábado até outro. Ou seja, constantemente eles iriam adorar a Deus e a lua nova continuaria sendo referencial, assim como o sábado continuaria sendo um referencial. E como a lua nova e o sábado continuam sendo referenciais, mesmo quando Deus fala da restauração do povo, então o que nós entendemos? Que eles vão continuar existindo da mesma forma que Deus estabeleceu. Então Deus estabeleceu o sábado lá na criação como dia de cessação de atividades. Então mesmo quando nós não nos cansarmos, como nos cansamos aqui, nós vamos, se o sábado continua sendo referencial semanal e a lua nova continua sendo referencial mensal, então nós continuaremos guardando. Por isso que não faz sentido a ideia de que Deus simplesmente teria anulado a lua nova e os sábados. Não faz sentido. Não existe base bíblica para isso. Ou seja, quando Paulo levanta essa ideia de que lua nova e sábado, que era sombra das coisas futuras, o período nunca foi sombra de coisas. Não no sentido, assim, quando eu digo não foi sombra de coisa futura, não no sentido de que ele deixaria de existir. Então não existe isso. A ideia não é bíblica. Ou seja, a Bíblia está dizendo que lua nova e sábado, eles não, Deus nunca trata disso como algo que vai deixar de existir em algum momento. Então por isso que quando a gente pensa assim, em quem vos julgue, né? Pelo comer, pelo beber, por causa dos dias de festa, da lua nova, de sábados, que são sombra de coisas futuras, mas o corpo é de Cristo. Veja, e essa afirmação que ele está fazendo é contrária ao que nós acabamos. Porque Deus, quando ele fala do resgate no futuro, ele fala que esses dias continuam sendo, lua nova e sábados continuam sendo referenciais. E quando nós vamos ouvir Deus falando sobre o dia de festa, né, é Oséias 2:11, se não me engano, né? Olha só. Oséias 2:11. E farei cessar o seu gozo, as festas, suas luas novas, seus sábados, festividades. Nós já lemos isso nos outros estudos. Deus está falando isso como punição. Então a Bíblia não apresenta essa ideia que Paulo está desenvolvendo aqui, que os dias de festa, as luas novas e sábados são meramente sombra das coisas e que o corpo é de Cristo, que não tem que se preocupar com isso, né? Mas o corpo é de Cristo, aí ele fala: ninguém vos julgue pelo comer, pelo beber ou por causa dos dias de festa. Isso é uma teologia que Paulo desenvolve. Não existe nenhum local da Bíblia que justifique isso. Pelo contrário, ele está indo contra o que está em Oséias. A ideia de que esses dias são de festa, são coisas benéficas para o povo e não meras sombras de coisas futuras que deixariam de existir, pelas quais eu não precisaria me preocupar em obedecer depois que Cristo morresse. Essa teologia desenvolvida nesse momento aqui, ela não tem bíblica. Assim, não é que ela não tem base bíblica apenas. Ela tanto não tem base bíblica, como ela contraria o que Deus fala sobre luas novas, sobre sábado, sobre os dias de festas, de Gênesis a Malaquias. Ou seja, Paulo desenvolve uma teologia alheia ao que Deus escreve. E aí, para justificar isso, é que a teologia desenvolveu essa ideia de que não, isso era só para Israel. Por isso que Paulo está falando que ninguém precisa te julgar por causa disso, etc. Essa é uma das explicações, né? Se Paulo tivesse colocado isso, ou se caso ele tenha colocado, caso alguém demonstre que ele colocou isso de forma apenas temporária ou provisória, né?
adequada àquilo que foi feito lá em Atos 15. Olha, vamos trabalhar aos poucos com eles, eles vão vindo ao templo, vão aprendendo, e aí gradativamente eles aceitaram Jesus como Salvador. Tá ótimo, né? Então, mas aí eles têm que dar continuidade na fé, no processo de fé. Então, eles têm que entender o que é a lua nova, o que é a festa, o que é o sábado, para eles passarem a seguir, né? Então esse é o ponto. Se você pega o que Paulo está falando aqui, olha, ninguém vos julgue por isso. Quando você vai... E eu entendo que quando a gente pega esses períodos aqui juntos, toda vez que a Bíblia usa essa expressão de festa, lua nova e sábado, ela fala no sentido de sacrifícios que eram oferecidos. Ela não está falando do dia em si. Então, esse foi mais um vídeo que nós temos aqui, né? Aí, posteriormente, a gente dá continuidade. Deus abençoe.